Vocês estão felizes? Quem está nos visitando? Parou para ver? Uau! Vamos dar mais uma salva de palmas para os nossos visitantes. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, eu vou tentar ser bem breve hoje na pregação. Estou animado. Estão animados? Eu estou muito animado, estou muito feliz que hoje é o nosso culto de ceia. É um tempo onde nós sentamos à mesa, nós comemos o pão juntos, bebemos o sangue de Jesus, o corpo, que simboliza o pão. Então eu estou com muita expectativa para hoje. E antes da pregação, antes da ceia, né, eu vou trazer uma palavra, vou tentar ser bem objetivo, o mais breve possível. E eu queria pedir para você ficar comigo, amém? Amém? A palavra de hoje, né, nós encerramos uma série semana passada, que foi a série de Odres Novos. Então a gente não está começando outra série hoje, tá bom? Amém? É uma pregação que eu tenho ouvido da parte de Deus para nós, para nossa casa, para essa estação, para esse tempo. Então eu queria pedir para você anotar, se você puder, prestar atenção no que eu estiver falando, nos versículos, depois estudar em casa, não sei, porque eu acredito que essa palavra é muito pontual, sabe, para os nossos dias, para a nossa vida. O Cláudio, né, ele começou aqui a palavra de oferta falando sobre o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é, de fato, muito conhecido entre nós, amém? E o Sermão do Monte, ele começa, de fato, com Jesus subindo um monte. E nisso que ele subiu o monte, a multidão estava embaixo, mas os discípulos seguiram ele. Então, aquele momento que Jesus ele sobe o monte, é de fato o momento em que Jesus ele traz uma separação entre multidão e discípulo. Então, Jesus ele começa a desafiar a multidão que estava ali, e aqueles que responderam aquele desafio de Jesus, de fato foi identificado como discípulo de Jesus, amém? Vocês estão aqui comigo? Então, aqui a gente começa a entender que quanto mais nós somos desafiados por Deus, mais nós precisamos estar atentos com a nossa resposta. A questão não é nem que Jesus subiu do monte, a questão é que alguém ficou lá embaixo. Então, nós precisamos nos atentar a como nós temos respondido aos desafios que Deus tem nos colocado através do Evangelho. Quando nós entendemos sobre a separação, né, de discípulo, multidão, é muito sobre quando o nível de Evangelho aumenta. Quando você sobe um pouco mais alto no monte, quando de fato as coisas começam a apertar um pouco, a gente consegue separar quem é discípulo e quem é multidão. E essa palavra de hoje não é sobre isso. Mas eu quero falar muito sobre que existe, sim, diferença entre um povo. Existe, sim, um povo dentro de outro povo. Existe, sim, um discípulo dentro de multidão. E dentro dos discípulos, existem 3 discípulos dentro dos discípulos. E dentro dos 3 discípulos, existe um discípulo. Então, existe um povo dentro de outro povo. E tudo isso diz que se nós nos encaixamos em cada dessas categorias de acordo com o que nós respondemos a respeito do Evangelho. Está fazendo sentido para vocês? Então, o tema da mensagem hoje, o título é: Nem todos de Israel são israelitas. Amém? Repete assim comigo: nem todos de Israel são israelitas. Aleluia! Estou aqui, gente? Abre aí comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 50, versículo 24 até o versículo 26. A gente vai fazer um panorama bíblicozinho aqui rapidinho. Eu não vou demorar muito, eu vou apenas ir falando, né? E eu subentendo que você conheça o que eu estou falando. Amém. Êxodo 50, versículo 24, diz assim: Disse José aos seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José na idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. Amém?
Esse texto é muito claro, né? Nós estamos vendo aqui que está falando sobre a morte de José. Quando nós começamos a ler, desde o início de Gênesis, né, até ali o Êxodo, nós começamos a identificar uma separação que há dentro da família de Deus. A gente começa ali, a partir de Abraão, a gente começa a ver que Abraão ele recebe uma promessa e depois ele sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que Deus vai mostrar para ele começa a peregrinar. E depois Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó, e aí nós vemos sobre os patriarcas. Amém? Todo mundo aqui tem clareza sobre isso? Nós falamos sobre os patriarcas. E os patriarcas é de fato o início de Deus para estabelecer a sua família na terra. Então ali Deus ele começa a enviar ele de fato diz uma promessa para Abraão, e essa promessa passa para Isaac, e essa promessa de Abraão que passou para Isaac passa para Jacó. Beleza? Só que até aqui, até Jacó, nós temos um padrão a qual a promessa é transferida para a próxima geração. E esse padrão é o padrão da primogenitura. Aquele que de fato ele é o primogênito, ele recebe uma mãozinha na cabeça e ele recebe uma bênção espiritual. Ou seja, a promessa que estava em Abraão foi passada para Isaac por conta da primogenitura de Isaac. Amém? E a promessa que estava em Isaac passou para Jacó por conta da primogenitura de Jacó. A gente já falou muito sobre isso aqui na igreja, domingo passado a Ana falou também sobre primogênitos. E aqui a gente começa a entender que a primogenitura, né, nós já falamos sobre isso, mas eu vou repetir, vou reforçar. A primogenitura não é sobre nascidos primeiro. A primogenitura é de fato daqueles que entendem a promessa, entendem a bênção espiritual. Aqueles que desejam receber uma herança espiritual. A gente vê que Isaac não é o primeiro filho, mas é o filho da promessa. E aí a gente vê depois que Jacó também não é o primeiro filho, mas ele se torna aquele que entende a promessa. E ele recebe a bênção espiritual. Então aqui a gente começa a entender que a família de Deus, elas recebiam a bênção através da primogenitura. Então era passada de Abraão para Isaac e Jacó. Só que quando a gente encontra José, Lander, a gente começa a ver que o padrão de Deus para receber a bênção espiritual muda. Porque a partir de José... Falei José? Acho que eu falei José. A partir de José, a gente começa a ver que não é mais sobre o primogênito receber uma bênção espiritual. Porque a família aumenta. O povo aumentou, o povo cresceu. Então, mas não era mais sobre um descendente direto, até porque as tribos eram filhos de Israel, né? Filhos de Jacó. Então, a partir desse momento, a partir de José, a gente começa a ver um novo padrão de Deus para receber bênção espiritual. E esse padrão de Deus é aqui que nós acabamos de ler. Quando vocês saírem do Egito, levem meus ossos. Ossos nas Escrituras significa legado. Sempre quando nós vemos sobre ossos nas Escrituras, está completamente direcionado a legado. E o que é legado? Legado é aquilo que é ensinado. Vamos lá reformular. Herança é aquilo que é deixado para você. Você recebe uma herança quando você... Vamos dizer que eu peguei isso aqui, vamos dizer que eu sou pai do Lander, eu morri e eu deixei esse celular como herança para ele. Beleza? Isso aqui é a herança. Agora, o legado eu deixo para o Lander de acordo com a vida que eu vivi e eu ensinei a ele. Isso é legado. Então aqui a gente começa a entender que a família de Deus, ela começa a receber bênção espiritual através do legado da vida de José. Então quando José lhe diz, olha, quando vocês saírem do Egito, levem os meus ossos, porque certamente Deus os visitará. Mari, ele está querendo dizer, quando vocês saírem do Egito, levem a minha vida como um exemplo a ser seguido, porque certamente Deus os visitará. Então José está ensinando o povo aqui a seguinte coisa: a partir desse tempo, dessa estação, não é mais sobre nepotismo, não é mais sobre ser filho direto, agora é sobre aquele que entende e vive o legado, aquele que recebe através de uma vida, através de um ensino que os patriarcas deixaram, a vida deles deixaram. Estão aqui comigo? Está fazendo sentido para vocês? Então aqui a gente começa a entender que a partir de José, a bênção espiritual, Úrsula, é através de legado. Repete comigo, a bênção espiritual é através de legado. Quando saírem do Egito,
leve os meus ossos, porque certamente Deus os visitará. Então aqui a gente começa a entender um padrão de Deus. Esse padrão de Deus é através do entendimento de promessa. Isso não muda, porque sempre foi assim. Porque o primogênito é o que entende. Então a gente começa a perceber que o povo, ele recebia herança, recebia de fato a promessa, a bênção espiritual, conforme eles iam entendendo o que estava acontecendo, conforme eles iam entendendo a promessa, conforme eles iam recebendo de fato através da vida, através do coração, através da fome, aquilo que Deus tinha para eles. Então não é sobre um título de filho primeiro, mas é sobre uma vida. Não é sobre uma nomenclatura, mas é sobre uma vida que tem fome de receber algo. É uma vida que tem fome de aprender algo. Uma vida que tem fome de continuar algo. Então aí a gente começa a entender muita coisa nas Escrituras. Abre comigo rapidinho aí, em Gênesis capítulo 13. Vamos voltar um pouco. Cara, Deus, tudo que Deus faz, Ele já fez, né? A gente entende que a partir de José, a bênção espiritual é traçada através de legado. Mas, desde o início, sempre foi por entendimento. Então, aqui é muito nítido em a gente conseguir entender o que está acontecendo. Gênesis 13, versículo 1 diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinham, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro esteve a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos, e os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão. Repete comigo: entre os pastores. Amém. E os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim, entre ti e os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. E se fores para a direita, irei para a esquerda. Levou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Vocês estão aqui comigo? O que está acontecendo aqui? Abrão e Ló estavam saindo, né? Como eu disse, Abraão recebeu a promessa recebeu a palavra de sair da sua terra, da sua parentela, e para a terra que Deus iria mostrar. E nisso Abraão levou o seu primo, acho que era primo, sobrinho, o seu sobrinho Ló. E nisso eles foram, e Abraão era muito rico, e por ele ser muito rico, ele tinha rebanhos, e para cuidar dos rebanhos ele tinha pastores, e da mesma forma Ló também. Só que dentre os pastores começou uma discussão, começou uma briga por causa de ovelha. Estão aqui? Começou uma briga entre os pastores. E Abraão falou assim: olha, para que a gente não se separe, para que a gente não brigue, vá para você para um lugar e eu vou para outro. Vocês começam a entender que quem brigou não foi quem recebeu a palavra, mas foi aqueles que estavam ali apenas por ir. Os pastores. Então a briga não foi de Abraão e Ló, a briga foi dos pastores que estavam ali cuidando das ovelhas. E Abraão, para que eles não brigassem, disse: você vai para um lugar, eu vou para outro. E beleza, e Ló, como ele olhou, viu um lugar lindo, parecia o jardim do Senhor. E ele foi para esse lugar. E esse lugar era Sodoma. Sodoma e Gomorra. Parecia jardim de Deus, mas não era. Parecia lindo, mas não era lindo.
Sabe por que Ló, ele olhou para Sodoma? Ele olhou aquele lugar e de fato ele achou lindo e falou, cara, eu vou para esse lugar aqui. Porque quem recebeu a promessa, quem entendeu para onde estava indo era Abrão. Abrão levou Ló com ele. Mas no meio do caminho, aquele que não entendeu a promessa se perdeu. Então aqui a gente começa a entender que andar com o homem de Deus não te faz homem de Deus. Andar com quem entende a promessa não te faz entender a promessa. Andar com quem recebeu uma revelação da parte de Deus não te faz receber uma revelação da parte de Deus. Então aqui a gente começa a entender que é sobre uma vida que tem fome de entender o que está acontecendo. Muitas das vezes a gente acaba entrando nessa situação como Ló. A gente acha que a gente está andando com um cara muito legal, a gente está andando com um cara que está entendendo tudo e a gente vai com ele. Só que chega um momento que vai rolar alguma confusão, porque aquele que não tem coração e propósito em Deus briga por coisa terrena, briga por coisa momentânea. Aquele que não tem um coração na eternidade briga por coisa passageira. Nós lemos isso em Tiago, né? Vocês há contendas e brigas porque os vossos prazeres estão nessa terra, estão em coisas mundanas. Então aquele que não tem entendimento da promessa, aquele que não tem entendimento de algo eterno, no meio do caminho ele vai brigar por coisa pequena. E aí é o momento que vai valer a pena se você tem uma revelação ou se você não tem uma revelação. Então, se a gente vive uma vida de acordo com o que o outro vive, em algum momento nós vamos ser provados e nós vamos se perder, porque nós não temos direção para onde estamos indo. Então eu estou trazendo essa palavra e eu quero te perguntar, o quanto você recebeu uma promessa da parte de Deus? O quanto você está entendendo para onde está indo? O quanto você tem de fato consciência do que Deus está fazendo? Porque estar no meio do povo de Deus não te faz povo de Deus. Estar no meio da multidão não te faz discípulo. Estar no meio de Israel não te faz israelita. Andar com Abraão não te faz virar pai de nações e multidões. Mas o quanto você tem construído algo em Deus. Vocês estão aqui comigo, gente? Está fazendo sentido para vocês? Porque quando a gente não tem palavra, a gente anda por vista. Porque, nossa, que lindo aquilo ali. Parece jardim de Deus, eu vou para lá. Nossa, que incrível aquele lugar. Parece que é de Deus, eu vou. Mas nem tudo que parece meus amigos. E o mais engraçado aqui, olha, isso aqui é tão pontual, essa passagem, que Abraão e Ló estavam saindo do Egito. Estavam indo em direção a um lugar que mana leite e mel. Muitas das vezes, eu estou falando muitas das vezes, né? Mas vocês estão entendendo? Vamos lá. Às vezes a gente sai do Egito achando que estamos indo para Sião, mas na verdade estamos indo para Sodoma. Porque falta promessa, falta legado, falta receber uma herança. Eles dois estavam saindo do Egito, estavam indo em direção a Canaã. Mas, gente, Sodoma parece um pouco. Sodoma tem pão. Sodoma é legal, é bonito. Parece jardim de Deus. Mas só entende quem tem promessa, quem tem palavra, quem tem revelação, quem de fato tem discernimento do que Deus está fazendo e para onde Deus está nos levando. Nós não podemos ser como eles, como Ló, que achou que estava indo para Sião, mas na verdade estava indo para Sodoma, fartura de pão. Deus está nos tirando do Egito, mas nós temos que ir para a terra da promessa. Deus, Ele não nos tira do Egito para ir para Sodoma. Deus, Ele não nos tira do Egito, de um lugar de escravidão, para a gente viver uma vida de fartura de pão. Uma fartura de uma vida que parece muito bonita. Parece jardim de Deus, mas na verdade não está entendendo o que Deus está fazendo.
Deus, Ele não nos tira de um lugar de escravidão. Deus, Ele não nos tira de um lugar de julgo do pecado. Deus, Ele não nos tira de um lugar onde nós, de fato, somos escravos, para nós vivermos uma vida a qual parece ser legal, mas não é. Parece ser de Deus, mas não é. Parece ser israelita, mas não é israelita. Nós, como filhos de Deus, precisamos construir algo verdadeiro. Nós, como aqueles que levantam as mãos e de fato se entregam para viver uma vida íntegra em Deus, precisa sair de um lugar de multidão e subir no monte com Jesus. Jesus está nos chamando a subir a um monte mais alto. Se você se dispõe a levantar a sua mão e frequentar um culto, meu amigo, se dispõe a subir ao monte e ser um discípulo. Não apenas frequente uma igreja legal, uma igreja que fala sobre Jesus, uma igreja que tem a presença de Deus. Não, carregue a presença de Deus. Tenha discernimento do que Deus está fazendo. É de fato sobre ter parte com Deus. Vocês estão aqui comigo, gente? Eu estou batendo? Não? Tá legal? Ufa. É, amor, tá bom? Tô amando. Mas essa palavra é muito pontual, porque acaba que a gente entra num lugar como cristão que a gente começa a apenas ver as pessoas fazendo alguma coisa, a gente reproduz, a gente ouve ali uma palavra e a gente fala como se tivesse propriedade, a gente começa a perceber algumas coisas, mas a gente não tem autoridade. Então é muito sobre a gente não viver uma vida que parece ser, mas uma vida que é de verdade. Jesus, Ele está disposto a nos levar a um lugar profundo em conhecimento de quem Ele é. Ele se entregou, o 18 aqui falou, o Cordeiro de Deus, Ele veio como uma oferta. De fato, para que nós acessássemos um lugar profundo em Deus. Então não é sobre a gente viver uma vida apenas superficial, uma vida que aparenta ser legal, que aparenta ser jardim de Deus, mas nós precisamos viver uma vida em Sião. É sobre, de fato, levantar as nossas mãos e levantar mesmo. Opa! É sobre, de fato, a gente se propor a viver algo profundo e viver mesmo. Não é porque nós estamos andando com pessoas de Deus que nós somos de Deus. Não é porque nós estamos andando com pessoas profundas que nós somos profundos. Não é porque nós estamos em Israel que nós somos israelitas. Deus, Ele quer nos levar a um lugar onde nós vivemos a partir de um fundamento, de fato, de legado e promessa. Mas, Carlos, o que é legado? Você está falando de legado, você está falando disso. Eu estou falando sobre receber uma porção, eu estou falando sobre, de fato, entender, eu estou falando sobre, de fato, viver uma vida íntegra. Eu estou falando sobre, de fato, viver uma vida que sabe o que Deus está fazendo e para onde precisa ir. Uma vida que tem um coração completamente voltado ao Senhor, uma vida que não negocia, uma vida que é disposta, íntegra, uma vida que sobe um monte, de fato, que não tem medo de abrir mão das coisas, que não tem medo de perder as coisas, que não tem medo que não dá um passo para trás, mas uma vida que vai em frente ao que Deus está fazendo. Está fazendo sentido para vocês? É viver o Evangelho. Sermos filhos dispostos a viver o Evangelho. Não ter medo. Eu estou falando muito nisso. Na penúltima pregação eu falei sobre não dar passos para trás. Porque tudo que Deus faz, Ele sustenta. E de fato, a gente precisa entrar nesse lugar, nessa vida de devoção, na vida de ser íntegro, uma vida de fato entender a promessa. Uma vida de querer receber herança. Uma vida de querer receber o que as pessoas carregam. De fato, gente, a nossa igreja, ela não é uma igreja comum. Se você entra um pouco na vida da igreja, você vê que não tem muita coisa de comum. Nós vivemos algo genuíno. Nós vivemos algo de verdade, algo de pessoas que querem viver algo de verdade. Eu falo isso com total convicção, porque eu tenho convicção do que a gente vive. Convicção do que a gente construiu até aqui, do que nós estamos fazendo, aonde nós estamos indo, a entrega que nós já tivemos para chegar até aqui.
Cara, a gente é muito novo, mas a gente tem uma vida íntegra. E a gente construiu alguma coisa. E de fato, nós precisamos não apenas andar com o óleo dos outros, nós precisamos começar a querer receber herança e legado. Começar de fato a receber capa. Receber de fato, cara, o que é isso? Eu quero viver isso, eu quero construir algo. Eu quero construir algo em Deus também. E às vezes eu sinto pessoas entrando apenas para andar com pessoas de Deus, para dizer, olha, eu sou daquela igreja lá, ó, da parede preta, que Deus vem todo domingo. Meu amigo, nem todos de Israel são israelitas. O quanto de legado você tem recebido. Legado de renúncia. Legado de fome. Legado de entrega. Legado de devoção. Legado de fascinação. O quanto de cultura você tem recebido, cultura de Deus, cultura da casa. O quão disposto você está para receber a porção que Deus confiou. Vocês estão aqui, gente? Está fazendo sentido para vocês? Então, eu vou bater muito nessa tecla. É sobre, de fato, nós construirmos algo, recebermos legado da parte de Deus. Nós precisamos ter fome de legado. Abre comigo rapidinho em Romanos 11. Oh, Deus. Para vocês verem que é bíblico, isso aí que eu estou falando, que nem todos de Israel são israelitas. Romanos 11, versículo 26, diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Agora você abre comigo em Romanos, também no capítulo 9. Versículo 6 diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos dos de Israel são de fato israelitas. Todo Israel será salvo, mas nem todos de Israel são israelitas. E se você for ler, ele vem falando de fato sobre isso tudo que a gente está falando aqui. Sobre descendência, sobre primogenitura, sobre de fato receber uma porção da parte de Deus. Então, é muito sobre nós entendermos e nós recebermos uma porção de Deus. Porque o ambiente que você está não muda quem você é. Você precisa se posicionar em responder aos desafios de Deus. Alô, gente, vocês estão aqui comigo? Nós precisamos nos posicionar e responder o que Deus nos propõe. O que Deus está nos levando. Se Deus está subindo ao monte, eu preciso subir ao monte também. Se Deus está de fato andando sobre as águas, eu vou andar com Jesus também. É muito sobre responder ao nível do evangelho que aumenta. Então aqui a gente começa a entender que o ambiente que a gente está não muda quem a gente é. A gente não é mudado por osmose. Amém? Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar em responder a Deus e receber legado. Em de fato ter uma porção, uma fome de receber porção. Meu amigo, Satanás, ele pecou no céu. Então estar no céu não te faz ser santo. Você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar. Você precisa ter fome de responder a Deus. E agora, o quanto você tem vivido isso, o quanto você tem construído esse lugar, o quanto você tem de fato de estar disposto a entrar nesse lugar. Jesus, ele morreu na cruz. Jesus, ele abriu o caminho. Jesus, ele nos deu um lugar com o Pai. Jesus, ele abriu mão da sua glória. Ele se fez vulnerável, ele se fez como servo para que nós pudéssemos receber uma porção, receber uma herança. Então não dá mais tempo para a gente dar um passo para trás e ter medo. Você que se afastou, você que de fato está distante de Deus, você que se esfriou, meu amigo, eu quero te dizer, não é tempo de dar um passo para trás se você entende quem você é. Se você entende para onde Deus está te chamando, para onde Deus está te apontando, não dê um passo para trás, se posiciona. Não seja como uma multidão.
seja um discípulo, aquele que abre mão de tudo para seguir Jesus. Aquele que de fato deixa de pescar para pescar almas. Aquele que de fato deixa seus trabalhos. Não estou falando para sair do trabalho, tá bom? Pelo amor de Deus. Mas eu estou falando sobre se posicionar como um discípulo de Jesus. Frequentar a igreja não te faz israelita, não te faz filho, não te faz receber promessa, receber porção. Vocês estão aqui, gente? Cara, eu quero que a gente tenha fome de viver algo de verdade, fome de construir uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida pura, uma vida santa, uma vida que de fato é justa perante Deus. Vamos ler aqui um capítulo. Esse capítulo eu estou tentando ser o mais objetivo possível, para a gente não tomar o tempo da ceia. Cara, mas esse capítulo aqui, 1 Coríntios 10, ele é muito claro e muito pontual sobre tudo isso que a gente está construindo aqui. Paulo, ele vem falando para a igreja que está em Corinto exatamente sobre isso. Porque Corinto era uma igreja que tinha muitos dons, eles de fato tinham muita revelação, era uma igreja que fluía o sobrenatural da paz de Deus, mas a vida deles não era uma vida íntegra. E muitos que estavam ali se achavam de Deus por estar ali. Muitos que estavam ali se achavam que estavam construindo alguma coisa, porque eles estavam no meio daquele reboliço todo. Mas aqui em 1 Coríntios 10, Paulo ele vem ensinando sobre isso. Ele vem dizendo aqui o versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Todos receberam da mesma fonte, todos andavam na mesma nuvem, todos andavam com a mesma coluna de fogo ao lado, todos viram a mesma coisa, mas Deus não se agradou da maioria deles por conta da vida individual de cada um. Não é sobre receber de uma fonte legal, não é sobre receber de uma nuvem incrível, não é sobre ver sinais, ver maravilhas, mas como está a sua vida, como você tem vivido, como você tem andado, como você tem de fato entrado no que Deus está fazendo, quando ninguém te vê, como você tem vivido, o que você tem construído. Nós construímos no individual como noiva de Cristo, mas nós não podemos esquecer que no coletivo como noiva de Cristo, mas nós não podemos esquecer que no individual nós somos filhos. Como noiva nós chegamos na estatura de Cristo e crescemos em maturidade no coletivo, mas nós precisamos entrar num lugar no individual, numa filiação individual. Não é porque você bebe da mesma fonte que o seu irmão, não é porque você anda na mesma nuvem que ele, não é porque você está do lado do mesmo fogo que ele está, não é por isso que você tem a mesma vida. O que você tem construído, qual legado você tem recebido de Deus, qual legado você tem recebido da sua família espiritual. Tá legal, gente? Olha isso, vamos continuar aqui. Meu Deus. Versículo 7. Não vos façais por idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não praticais imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhas o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobreveio como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, vigie para que não caia. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia.
Aquele que começou a subir, cuide-se para não descer. É sobre uma vida íntegra. Uma outra pregação que eu preguei, eu disse, nós subimos demais para descer. Nós não podemos dar passo para trás, nós precisamos permanecer, ir para cima do que Deus está fazendo. Então nós precisamos olhar para o povo no deserto e começar a perceber que nós não podemos entrar e cair no mesmo erro. Idolatria é você adorar um Deus que você não conhece, ou seja, você proferir coisas a respeito de que Deus não é, ou seja, você falar de um Deus sem ter intimidade com Ele. Idolatria é adorar o que você não conhece, se você não se aprofunda em conhecer. Então nós não podemos cair na idolatria, nós não podemos cair na murmuração, nós não podemos cair num lugar de desobediência, um lugar de incredulidade. Nós precisamos permanecer com essa vida íntegra, porque aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Vamos permanecer aqui, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai a Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que sacrifício ou idolatria alguma, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, e que sacrificam não a Deus. E não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou procuremos zelos no Senhor, somos acaso mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de coincidência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Estão aqui comigo, gente? Se alguns dentre os incrédulos vos convidar e quiseres ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de coincidência. Porque se alguém vos disser isso é coisa de sacrifício a ídolo, não comeis, por causa daqueles que vos advertiu, por causa da consciência. Consciência digo não por propriamente, mas do outro, porque há de ser julgada a minha linguagem pela consciência alheia? Se eu participo das ações de graça, porque hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graça? Portanto, quer comer, quer bebeis, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas de muitos, para que sejam salvos. Paulo está falando sobre uma vida íntegra. E nessa vida ele está dizendo que não tem como a gente viver para dois senhores, viver em duas mesas, comer dois cálices, beber dois cálices, comer dois pães. Não tem como a gente participar da mesa de Jesus e não estar de fato na mesa dele. Não tem como a gente comer da ceia de Jesus e não estar de fato sendo participante dele. Está fazendo sentido, gente? E Paulo ele vem dizendo, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, fará tudo para a glória de Deus. Todas as coisas são lícitas a nós, mas nem todas convêm. Ele está falando sobre uma vida íntegra e reta. E quando ele diz, se você não vive essa vida íntegra e reta, você acaba se tornando pedra de tropeço para o seu irmão. Você fica se tornando pedra de tropeço até mesmo para a igreja de Deus. Aqueles que estavam em Israel, que não se posicionaram como israelitas, se tornaram pedra de tropeço para o povo. Então, eu quero te perguntar o quão disposto você está a sentar realmente na mesa de Jesus. Porque se você senta na mesa de Jesus, meu amigo, senta na mesa de Jesus. Permita com que Jesus seja o Senhor da sua mesa. Obrigado, amigo. Permita com que o Senhor de fato governe a sua vida, governe a sua mesa, governe o que você está fazendo, o que você quer, porque tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Tudo é lícito, mas nem tudo te edifica. Agora, não dá para você sentar na mesa de Jesus e achar o que é lícito para você e você faz porque é lícito. Mas tudo é lícito, mas não te convém. Será que te convém? Será que edifica a sua vida?
Aquele que senta na mesa de Jesus e de fato está na mesa de Jesus, entrega suas mãos a ter parte com Ele em tudo. É um discípulo e não multidão. Está de fato disposto a viver o que Deus quer que ele viva. Está de fato disposto a abrir mão do que Deus quer que ele abra. Porque tudo é lícito, mas não me convém, porque o meu Senhor falou que não me convém. Não me edifica, não me edifica. Estão aqui, gente, está fazendo sentido? Então, nós ceiamos para ter parte com Deus. Nós sentamos na mesa de Jesus para ter parte com Ele. Nós comemos e bebemos na mesa dEle porque nós somos discípulos dEle. Amém, gente? Essa palavra não é para você dar um passo para trás. É para você ir para frente. Não é para dizer, isso não dá para mim, vou dar um passo para trás. Não, meu amigo. Porque aquele que te chamou te sustenta. Se Jesus te chamou para ser um discípulo, Ele te sustenta no discipulado. Se Jesus, Ele de fato é um senso comum e é algo muito verdade, Deus não dá nada que a gente não suporte. Se Deus te chamou, Ele vai te sustentar. Então o que eu estou te falando aqui não é, meu Deus, é muito difícil, vou dar um passo para trás. Não. Existe uma coisa chamada graça, favor de Deus. E essa graça é aquilo que nós recebemos da parte de Deus, que Ele nos dá uma força sobrenatural para fazer o que a gente não consegue fazer. Para abrir mão do que talvez a gente não consegue abrir. Mas a graça nos ajuda a fazer isso. Vocês estão aqui? Então, se nós comemos hoje na mesa de Jesus, nós bebemos do cálice, nós comemos do pão, eu quero te dizer que esse é um lugar de ter parte com Ele. Esse é um lugar de fato, nós levantarmos a nossa mão e dizermos: Jesus, você é o meu Senhor. Você é o meu Senhor. Você é o meu Senhor. Ter parte da mesa de Jesus. Porque nós não queremos ter parte da mesa de Jesus e da mesa dos demônios. Não. Nós comemos na mesa de Jesus. E Jesus, Ele é o Senhor da mesa. Está fazendo sentido para vocês, gente? Então, o que eu estou dizendo aqui não é para você dar um passo para trás. Muito pelo contrário. É para você subir um monte. Porque a vontade de Deus é superior à nossa. O que Deus quer é infinitamente melhor do que o nosso. E se Deus Ele te chamou, Ele te sustenta. Nós só precisamos viver algo de verdade. É se posicionar. É responder o que Deus quer. É de fato viver uma vida em que eu não controlo mais nada. Jesus me governa. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém mais. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica mais. Porque eu sei que a vontade de Deus é melhor do que a minha. Então eu vivo uma vida de alguém que não apenas está com pessoas de Deus, mas é de Deus. Eu vivo a vida de alguém que não apenas frequenta a casa de Deus, mas é a casa de Deus. Eu vivo uma vida de alguém que não apenas anda com pessoas de Deus, mas é uma pessoa que tem uma palavra de Deus. O que eu estou dizendo é, nós não podemos ser como Ló, nós vamos ser como Abraão. Todo Israel será salvo e nós vamos ser salvos, porque nós somos israelitas. Nós temos fome de herança, nós temos fome de legado. Então é de fato nós entrarmos nesse lugar e recebermos essa palavra como um impulsionamento de Deus, para que nós possamos viver algo real e genuíno, algo que tem fome alguém que tem fome de receber legado, porção. Amém? Foi legal, gente? Vamos ficar de pé para a gente orar? Sabe, é um tempo que nós precisamos dar um passo a mais. Nós ainda não chegamos lá. Nós ainda não vimos tudo. Existe mais. Nós ainda não somos os discípulos mais próximos de Jesus. Existe mais. Olha para o irmão que está do seu lado e diz: existe mais.
Tem mais, cara. Tem mais. Tem mais, tem mais. Tem uma porção de Deus que nós não recebemos ainda. Tem algo em Deus que nós não vimos ainda. Não sei você, mas eu quero muito isso. Eu ainda não subi um monte ainda como eu deveria ter subido. Tem mais. Tem mais. Coloca a mão no seu coração. Jesus, obrigado. Obrigado pelo seu sacrifício. Obrigado pelo seu amor. Obrigado porque você morreu na cruz por nós. Jesus, hoje nós queremos ter parte com você, Jesus. Nós queremos de fato viver uma vida como oferta, uma vida íntegra. Uma vida em que você é o Senhor da mesa, Jesus. Eu oro, Jesus, nos batize com fome de subir mais alto. Fome de subir o monte, Jesus. Fome de responder com a nossa vida, Jesus. Nós não queremos ser como o povo no deserto que andou debaixo da nuvem, que estava logo do fogo, que bebeu da rocha, mas que não viveu uma vida que te agradasse, Jesus. Nós queremos agradar a você com a nossa vida, Jesus. Nós queremos que a nossa vida seja como uma oferta a você, assim como você se ofertou a nós, Jesus. Então nós te pedimos, Jesus, nos batize com fome de viver uma vida íntegra. Fome de viver uma vida justa, uma vida santa, Jesus. Nós não queremos apenas andar com homens de Deus, nós queremos ser homens de Deus. Nós não queremos andar com pessoas que receberam palavras, nós queremos receber uma palavra. Nós queremos entender a promessa, Jesus. Então eu oro, nos batize com essa fome, com esse anseio, com esse desespero, Jesus. Com esse desejo de receber legado, com esse desejo de receber herança, Jesus, com esse desejo de ser um filho primogênito, da igreja dos primogênitos arrolado nos céus, que está no Monte Sião, Jesus. Sião é o nosso lar, Jesus. Então nós te pedimos, Jesus, nos batize com esse anseio, essa fome, Jesus. Nós chamamos, Jesus, nós chamamos, Jesus. Em teu nome, amém.